Voltamos para mais uma rubrica Curiosidades do Diário de uma Dietista e hoje vamos falar sobre um tema que nos foi proposto por alguém que nos segue. Devemos preferir adoçante ou açúcar? Respondemos-lhe já a seguir. A indústria está constantemente atenta àquilo que o consumidor procura. Durante os últimos anos, com os crescentes números da obesidade, das doenças cardiovasculares e com o reconhecimento que o açúcar era de facto um problema não só para as pessoas doentes, mas sobretudo como principal fator que viria a favorecer a doença, um promotor da doença, então a indústria veio a desenvolver alternativas ao açúcar. Essas alternativas, que não o açúcar sacarose, o açúcar de mesa, chamam-se edulcorantes ou adoçantes. Estes foram categorizados como ES, aditivos alimentares, e estão muito associados a produtos dietéticos ou light. Portanto, não é obrigatório que seja, porque existem produtos light que têm na mesma açúcar, têm sim redução da quantidade de gordura, mas a maior parte dos produtos ditos de emagrecimento, que são baixos em calorias, têm uma substituição do açúcar por um adoçante ou edulcorante. É o caso dos laticínios, das bolachas, de alguns doces, de alguns dos sumos, dos refrigerantes, em que se retira o açúcar e coloca-se adoçante. Quando a indústria começou a integrar estes edulcorantes nos alimentos, pensou-se que se tinha descoberto uma grande ajuda ou quase a cura para o emagrecimento ou para o tratamento da obesidade. Mas hoje em dia sabe-se que isto já foi há bastante tempo, nos anos 90. Antes disso, os primeiros adoçantes que surgiram tinham algumas questões de saúde associadas e muitos deles, os primeiros, foram até retirados do mercado por associações a doenças como hiperatividade, alguns cancros como o câncer da bexiga, mas entretanto esses foram mesmo retirados do mercado. Dos anos 90 para cá, os adoçantes que estão disponíveis no mercado são considerados seguros pelas principais autoridades de segurança alimentar e a nível europeu a EFSA, que é a Autoridade de Segurança Alimentar Europeia, tem esses cuidados e é bastante cuidadosa no sentido de perceber qual é a toxicidade e o limiar de consumo de cada um dos produtos que permite que estejam no mercado da União Europeia, e hoje em dia sabe-se que todos os adoçantes que estão no mercado são seguros para a saúde nas dosagens consideradas normais e adequadas de consumo. Não quer dizer que não possam prejudicar alguns fatores pontuais da nossa saúde. E é esses pratos da balança que nós vamos aqui ponderar em relação ao açúcar. O açúcar é o principal combustível do nosso corpo. Nós não podemos demonizar a palavra açúcar, porque existe açúcar natural nos alimentos, portanto, e quando integrado num alimento, por exemplo a fruta, nos nossos principais veículos de ingestão de açúcar, quando integrado num alimento, este açúcar não está sozinho, ele está associado a outros nutrientes importantes, à água, à fibra, a vitaminas, a minerais, que faz com que nós não possamos dizer que aquele alimento é açúcar, é hidrato de carbono, como muitas vezes ouvimos. Não, aquele alimento é um alimento, contém açúcar, contém hidratos de carbono, mas associados a outras características. Portanto, o açúcar dos alimentos raramente é nefasto à nossa saúde, a não ser que realmente ultrapassemos muito a quantidade recomendada para o consumo desse alimento, nomeadamente de fruta. Sabe-se que para que o açúcar da fruta seja realmente nefasto, por exemplo, ao fígado e que possa causar um efeito deletério a nível da inflamação do fígado, como por exemplo comparado o açúcar da fruta com o açúcar do refrigerante, é preciso consumir cerca de 10 kg de fruta por dia. Portanto, não quer dizer que alguém não o faça, mas é muito, muito difícil um adulto ou mesmo uma criança consumir 10 kg de fruta por dia. Então, os principais malefícios
que podem advir do açúcar não estão com certeza associados a alimentos que contenham açúcar na sua forma natural. Estamos aqui a falar de açúcar de adição e seus substitutos. Voltando aqui ao tema açúcar ou adoçante. O açúcar de adição, como estávamos a referir, tem de facto diversos malefícios para a saúde. Ele está associado a imensas doenças, nomeadamente àquelas que mais nos matam, que são as doenças cardiovasculares e ao cancro, e sabe-se que ele é o principal fator inflamatório a que todos nós estamos expostos. Portanto, durante o envelhecimento, com o passar da nossa vida, estamos mais sujeitos à inflamação. Sabe-se que a inflamação, que na maioria das vezes leva à gradual degeneração da função do órgão e que depois, mais tarde, leva à doença, e o açúcar está muitas vezes na base, na gênese dessa inflamação. Tanto que, com a crescente intolerância a este açúcar, dá-se a resistência à insulina, portanto, a hormona que ajuda à absorção do açúcar dos vasos sanguíneos para dentro da célula, e esta insulinoresistência por si só, que é uma defesa do nosso organismo a tentar controlar a ingestão do açúcar. Portanto, já que não fazemos o controle através da boca, o nosso corpo tenta arranjar aqui uma homeostase, portanto, um equilíbrio, dificultando a absorção do açúcar do vaso sanguíneo para a célula, mas a manutenção deste açúcar a nível dos vasos sanguíneos é por si só mais um fator de risco para diversos cancros, para a obesidade, para doenças neurodegenerativas e realmente para diabetes, como é óbvio. Na gravidez piora um pouco, porque põe em causa a saúde da mãe e a saúde do feto com possíveis malformações. Portanto, o açúcar em si, o açúcar de adição, associa-se a diversos riscos de saúde e às principais causas de morte dos países desenvolvidos, como é o caso de Portugal, às doenças cardiovasculares e aos cancros, às neoplasias. Já os adoçantes, não podemos dizer a mesma coisa, portanto, existem diversos tipos de adoçantes, desde os adoçantes artificiais, são produzidos quimicamente, não vêm da natureza, os adoçantes álcoois, os adoçantes considerados novos, como a stevia, e ainda alguns adoçantes naturais, por exemplo, o mel. Todos estes têm as suas vantagens e desvantagens e são substitutos do açúcar, da sacarose, nos produtos industrializados e também nas nossas confecções. Como lhes estava a dizer, todos eles têm vantagens e desvantagens. Aqueles que mais facilmente encontra nos produtos transformados, industrializados, são os adoçantes artificiais. O mais comum é o asulfame K e o aspartame. E a sucralose também. Durante muito tempo eles foram estudados, depois pensava-se que eles podiam ter alguns malefícios para a saúde, mas hoje em dia sabe-se que nas doses que são utilizados nos alimentos não têm riscos graves para a saúde. Sabe-se, porém, que tem algum efeito deletério a nível da função, por exemplo, intestinal. As bactérias do nosso tubo digestivo, a flora intestinal, sofre bastante com a introdução destes adoçantes artificiais na nossa alimentação e sabe-se que as pessoas que têm maior consumo de adoçantes artificiais têm uma alteração nefasta a nível das estirpes bacterianas que encontramos no tubo digestivo, portanto, da sua flora intestinal, com todas as consequências que daí advêm, nomeadamente a nível da imunidade e da inflamação. Podemos depois dizer que os açúcares, os adoçantes naturais, como o mel, a stevia, o xarope de acer, o moaço, têm também as suas desvantagens, nomeadamente eles são calóricos, são adoçantes substitutos do açúcar, mas calóricos. Portanto, o mel tem na sua constituição sacarose, tem depois outras propriedades que o tornam não tão deletério para a saúde como o açúcar. Portanto, podemos consumir mel, embora sempre em quantidades moderadas. De qualquer forma, o que lhe queremos transmitir é que todos os adoçantes têm os seus prós e contras. Portanto, se por um lado não engordam, eles são estimuladores de algumas hormonas que sinalizam a entrada de doce através do paladar, no nosso tubo digestivo, mas que depois isso não se verifica a nível da absorção, o que confunde o nosso organismo e faz, por exemplo, com que a reação de recompensa através da produção de dopamina não seja gerada. Isto significa que não vamos ficar satisfeitos
tão rapidamente com aquele alimento que tem adoçante em vez de ter açúcar, e podemos tender a comer mais, portanto, a comer o segundo e o terceiro, e não estamos a comer açúcar, não estamos a comer outros nutrientes, outros Zs associados àquele alimento. Portanto, os alimentos com adoçante tendem a ter menor recompensa, menor satisfação e acabamos por comer mais desse mesmo alimento, com todos os malefícios que daí podem advir. Por sua vez, a substituição do açúcar por mel, por xarope de acer, por melaço, por açúcar de coco ou outro adoçante natural tem também as suas desvantagens, no sentido em que, se não controlarmos as quantidades que estamos a ingerir, eles são calóricos, eles contêm na mesma sacarose na sua constituição, embora em menor quantidade. Portanto, todos os malefícios que um excesso do consumo destes alimentos pode representar são basicamente os mesmos que o açúcar: cárie dentária, obesidade, inflamação. Portanto, mel sim, açúcar de coco sim, é mais saudável do que a utilização do açúcar, mas sempre com a devida conta, peso e medida, como é óbvio. Então, para finalizar, açúcar ou adoçante? Eu diria, enquanto nutricionista, que devemos ao máximo substituir os adoçantes artificiais por adoçantes naturais. Ainda assim, é sempre preferível consumir um baixo teor de um adoçante natural como o mel do que a sacarose em si, ou um adoçante artificial. Pode ainda, nas suas confecções, substituir o açúcar ou o adoçante artificial por alimentos que contenham açúcar naturalmente presentes. Por exemplo, se quer fazer um bolo, se quer fazer umas panquecas, use fruta, ou fruta fresca ou fruta desidratada, como as tâmaras, as ameixas secas, os figos secos, que depois de triturados, portanto feitos em pasta, adocicam o alimento naturalmente e com sabor muito agradável. Quero, por fim, apenas referir que o nosso limiar de paladar ao paladar doce altera-se muito facilmente. As papilas gustativas estão constantemente em transformação, portanto, umas morrem, outras são formadas, portanto, estão em constante formação, são das células que mais se renovam. E, portanto, facilmente o nosso corpo se adapta, neste caso o paladar, a um sabor menos doce e estranha quando consome um bocadinho mais de açúcar. Portanto, se agora o seu paladar está habituado a muito doce, vai gradualmente reduzindo e vai ver que no futuro, e vai ser fácil, com certeza, se fizer esta redução gradual, e que no futuro vai até estranhar quando come algo com açúcar natural em grande quantidade ou mesmo com adição de açúcar. Portanto, já sabe, substitua sempre que possível o açúcar artificial, a sacarose, o açúcar de mesa, por um açúcar natural como o mel, com a devida quantidade, respeitando a devida quantidade recomendada. Evite os adoçantes artificiais o máximo possível, porque eles têm também desvantagens a nível da nossa saúde, nomeadamente a nível da flora intestinal e da sensação de recompensa, fazendo com que coma mais. E nas suas confecções, substitua o açúcar por fruta, por frutos desidratados, porque vai com certeza adaptar-se facilmente e obtém daí mais benefícios nutricionais. Açúcar ou adoçante, nenhum dos dois, um bocadinho dos dois, sempre que necessário, ok? Espero que tenha gostado deste conteúdo e já sabe, alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida. Fique com o Diário de um Dietista, continue a acompanhar-nos, porque a nossa função com estes conteúdos é simplificar a alimentação saudável. Até breve!